Apresentamos nessa noite diante do Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, Espírito de Deus, nessa noite que o Senhor esteja falando conosco, que o Senhor esteja ministrando os nossos corações. Jesus, nessa noite nós nos apresentamos diante do Senhor dizendo que nós queremos realmente ouvir a voz do Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, a voz do bom pastor nesta noite. Espírito Santo, Espírito de Deus, nós te pedimos para que o Senhor esteja envolvendo cada um aqui nesta noite com as tuas cordas de amor. Nós declaramos o grande e poderoso amor de Deus sobre o coração de cada pessoa que se encontra nesta igreja, agora na autoridade do nome de Jesus. Nós oramos para que esta seja uma noite de consolo, de conforto, de refrigério, mas também de confronto. Nós te damos total liberdade, Espírito Santo, para o Senhor fazer aquilo que o Senhor deseja fazer. Nós abrimos os nossos corações, as nossas mentes, nós oramos declarando todas as pessoas aqui nesta noite, ouvindo a tua voz. Nós declaramos todos vendo, Senhor, vendo o Rei da Glória, vendo o Rei dos Reis, em nome de Jesus. Amém? Abram suas Bíblias em Salmo 2. Salmo é mais ou menos na metade da Bíblia, não tem muito erro. 2 é 2. Então, acho didático. Foi, galera? Boa noite, né? Acho que eu não disse boa noite. Boa noite. Legal, né? Falar boa noite. Oi? Desculpa, Bê. Este é um salmo de Davi, do rei Davi. Então é Davi falando sobre o seu reinado sobre a terra. Mas Davi também está apontando para o reinado do Messias, para o reinado do Filho de Deus, para o reinado de Jesus sobre as nações da terra. Este é um salmo muito importante da gente conhecer, da gente estudar. Este é o salmo mais citado no Novo Testamento. Por 18 vezes, diversos autores, desde o autor de Hebreus, Jesus, Pedro e vários autores citam trechos desse salmo. Então é um salmo que nós precisamos compreender o que Davi está dizendo aqui, amém? Então vamos ler. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes falará e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho. Hoje eu gerei você, peça, e eu lhes darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Deixem-se advertir juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereça no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém? Só um problema técnico aqui, foi. Mas, hein, tá escutando que tá um eco, assim, quando eu falo às vezes? Não? Tá bom, eu tô escutando. Gente, o que Davi está dizendo aqui, né? Davi, ele começa com um tom de indignação, né? Davi está espantado, ele está indignado. Davi, nesses 3 primeiros versículos, ele está estabelecendo meio que um plano de fundo, contexto para tudo aquilo que ele vai dizer logo em seguida. Então, Davi está dizendo assim, olha, por que os governantes dessa terra, os reis dessa terra, né? Os reis dessa terra é uma expressão que está falando sobre os políticos, os ricos, os poderosos dessa terra. Por que eles estão se levantando e conspirando contra Deus? Por que eles estão se conspirando contra o ungido do Senhor, ou seja, contra o Cristo? Contra o Filho de Deus, contra aquele que Deus escolheu. Por que, sabe, as pessoas estão se levantando, sabe, e tentando fazerem coisas para tentarem destruir o Senhor? Por que, sabe, estão se levantando esses reis da terra, essas pessoas, as nações, e fazendo planos contra Deus? Por quê? Por que estão tão revoltados contra o Senhor? Sabe, em outras palavras, trazendo para o nosso contexto, é Davi indignado e Davi falando assim, por que os governantes dessa terra, em vez deles governarem em justiça, eles estão roubando para si, eles estão corrompendo. Em vez deles estarem investindo em saúde e governando para todos, eles estão sendo egoístas e estão, sei lá, roubando o dinheiro dos velhinhos no INSS. Gente, eu fiquei indignada.
Só um contexto. É Davi falando assim, por que os governantes, sabe, os reis dessa terra, em vez de eles estarem governando, sabe, de uma forma justa, eles estão criando leis, planos contra o Senhor, que vão totalmente contra os princípios, os valores do reino de Deus. É Davi falando, sabe, por que estão criando tantas narrativas contra o Senhor? Por que estão se levantando com tanta rebelião, sabe? Por que tantas pessoas estão se levantando contra o Senhor, com tanto discurso de ódio, sabe? Por que isso tudo está acontecendo? Sabe, Davi, ele está falando sobre o caos, não somente dos seus dias, mas dos nossos dias de hoje. Davi está falando sobre o caos que nós vivemos. Davi está falando sobre essa guerra que nós vivemos. Sabe, a nossa guerra, nós sabemos, Paulo fala, sabe, não é contra pessoas, não é contra carne ou sangue, mas é contra seres espirituais, contra demônios, contra Satanás, contra aqueles que se levantam contra o Senhor. Os nossos verdadeiros inimigos são espirituais. E pode ser, sim, que eles usem pessoas, governantes, políticos, os reis dessa terra, para nos atacar, para atacar o Senhor, a igreja de Jesus, as nossas casas, as nossas famílias. Então, Davi, ele está descrevendo todo esse caos. E aí entra o primeiro tópico, que é a resposta de Deus ao caos. E está lá no versículo 4. O versículo 4 diz assim: aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Então, de um lado, nos 3 primeiros versículos, nós temos o caos deste mundo, o caos dessa era. E logo no versículo seguinte tem a resposta de Deus. E a resposta de Deus a esse mundo furioso, a resposta de Deus a essa guerra, sabe, é que o Senhor ri, o Senhor zomba dos seus inimigos. Sabe, Deus não está no trono dele desestabilizado. Eu fico desestabilizada, Deus não. Deus não está trêmulo, Deus não está ansioso, Deus não está preocupado, ó céus, Deus não é pego de surpresa. Nós somos. Eu sou o tempo todo. Mas Deus não. Sabe, Deus está, gente, no mesmo lugar que Ele sempre esteve, no alto e sublime trono, governando a terra. Deus está sendo quem Ele é, aquele que é desde o princípio. Deus é Deus, Deus é o rei de toda a terra. Deus é o que governa toda a terra, Deus é soberano. Deus não é pego de surpresa, Deus estava no princípio, Deus sabia de tudo aquilo que aconteceria, Deus sabe de tudo aquilo que está acontecendo e de tudo aquilo que vai ocorrer. Deus é Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ainda que todos os inimigos da terra se juntem, planejem muitas coisas contra o Senhor, nada disso é nada para Ele. Os inimigos de Deus não são nada diante de Deus. E a gente precisa se lembrar dessas verdades. Nós precisamos nos lembrar daquilo que a palavra diz, sabe? Acho que a Maria abriu o culto, né, falando sobre o Deus que chama as estrelas pelo nome. O Deus que mede as águas do mar na sua mão. Na palma de sua mão, na concha de suas mãos. Gente, esse é o Deus que nós servimos. Nós não servimos a um Deus que é derrotado. Nós não servimos a um Deus que, sabe, que está perdido e que está desestabilizado sem saber o que fazer. Não, nós servimos ao único Deus verdadeiro. Sabe, nós precisamos olhar para Ele. É interessante, alguns aqui estavam terça-feira na cela da Gabi e do Rodrigo, e o Rodrigo começou a falar disso. Eu falei assim, eu realmente acho que o Senhor está falando algo com a gente, porque nesse dia eu já havia preparado essa palavra, né? Na verdade, essa palavra já está preparada há um bom tempo. E o segundo tópico é que nós precisamos olhar para o Senhor. Nós precisamos contemplar o Senhor. Diante de todo o caos dessa terra, nós temos 2 escolhas. Ou nós vamos contemplar o caos, ou nós vamos contemplar os nossos inimigos, ou nós vamos contemplar a guerra. Ou nós vamos contemplar o Senhor, é uma escolha. Ou nós vamos contemplar tudo aquilo que está dando errado, tudo aquilo que está desestabilizado, tudo aquilo que está caindo. Ou nós vamos contemplar o Senhor, o Deus da nossa vida. Sabe, Salmo 46, eu vou abrir rapidamente, diz assim. Não precisam abrir, eu vou lendo. Deus é o nosso refúgio, nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano, não teremos medo. Ainda que os mares se agitem e rujam, os montes tremam violentamente, há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Então, eu amo esse texto é o texto, inclusive, favorito do Vinícius. Toda vez que eu lembro desse texto, eu lembro do Vinícius. É igual Lucas 15 pro Rodrigo. Toda vez que eu leio Lucas 15, eu penso no Rodrigo. E esse texto, ele começa, sabe, os salmistas nesse texto, ele começa falando assim, olha, o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nossa fortaleza. Logo, no versículo 2 e 3, ele fala, tudo pode acontecer. É tipo assim, a terra pode ser abalada, as montanhas podem cair na profundeza do oceano, mas nós não vamos ter medo. Nós não vamos ter medo, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, nós correremos para Ele. Nós não vamos ter medo, porque o Senhor está conosco. Sabe, nos versículos seguintes a esse, ele fala assim, venham e contemplem as obras do Senhor. Venham e contemplem aquilo que o Senhor, as oscilações do Senhor sobre a terra.
Sabe, a gente não vai ficar desestabilizado, nós não ficaremos ansiosos se nós corrermos... O português foi embora, mas assim, se a gente correr para o Senhor. E Ele for o nosso refúgio, Ele for a nossa fortaleza, nele existe um lugar de descanso. Em Jesus existe um lugar de renovo, em Jesus existe um lugar onde nós podemos ficar tranquilos. Em meio ao caos dos nossos dias, existe em Jesus um lugar de descanso. E ainda que tudo seja abalado, em Jesus nós descansaremos, como a Ana estava falando. No meio do caos, o Senhor permanece governando, no meio do caos existe descanso. E aí nos versículos seguintes, eu amo esse texto, ele fala assim, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É assim, no meio do caos, ainda que tudo esteja acontecendo, aquietem-se. Sabe, aquietem-se porque Deus é Deus e Deus sabe o que faz em todo tempo, em toda hora. Sabe, Deus não perdeu o controle de nada, amém? Sabe, eu estava ouvindo uma pregação esses dias e ele falava assim, a guerra dos nossos dias é para nós mantermos o bom ânimo. Porque, sabe, nós conhecemos o versículo, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então, a guerra dos nossos dias é de nós permanecermos com ânimo, permanecermos crendo nas palavras, permanecermos confiantes naquilo que nós recebemos. Porque Jesus já venceu todas as coisas, porque em Cristo nós já temos a vitória, porque Cristo já derrotou os nossos inimigos, porque em Cristo nós temos a vitória, amém? E aí o versículo do 5 ao 9, eu tirei. Do 5 ao 9, ele começa a falar sobre o envio do Cristo, do envio do Filho, sobre toda a autoridade, todo o governo ter sido dado a esse Filho, sobre as nações da terra, a Jesus. Nós não vamos agora nos aprofundarmos nisso, mas nós vamos pular para o versículo 10, amém? Na verdade, eu vou voltar numa coisa que eu esqueci de falar, do ponto 2. Sabe, gente, a gente precisa ser intencional com a contemplação. Talvez alguns, assim como eu, tenham dificuldade com isso. Eu sei que eu rapidamente perco os meus olhos de Jesus. Eu sei que rapidamente as coisas começam a acontecer na minha vida e, sabe, eu começo a tirar os olhos dele. Então, talvez alguns, assim como eu, tenham dificuldade com isso. Talvez alguns, assim como eu, tenham que lutar para estarem todos os dias ali contemplando com os olhos fixos em Jesus. Sabe, eu sou esquisita, eu sei, então eu coloco às vezes, sei lá, 5 minutos diário. Eu tenho épocas na minha vida que eu faço assim, 5 minutos por dia eu vou ficar ali contemplando Jesus. Eu vou ficar ali olhando para Ele, somente isso. Sabe, talvez não precise ser igual a mim. Mas nós precisamos lutar para esse lugar de contemplação, sabe? Porque senão nós perderemos Jesus de vista. Porque senão o caos vai surgir, as guerras vão nos desestabilizando, sabe? A gente vai perdendo os nossos olhos de Jesus, daquilo que nós precisamos realmente focar. Versículo 10 diz assim, agora escutem, ó reis, prestem atenção à autoridade. Nós podemos nesse versículo falar assim, agora escute, Carol. Preste atenção, Carol. Agora escute, resgate geral, preste atenção, resgate geral. Vamos todos aqui entender que essa palavra é uma palavra para nós. É um conselho de Deus para nós nessa noite. Eu realmente creio nisso. Eu creio no Espírito Santo, no Espírito de Deus, falando assim, olha, escutem aquilo que eu estou falando. Aquilo que a minha palavra está dizendo. Sabe, gente, às vezes nós estamos em ambientes como este. Às vezes o Senhor está falando coisas conosco e nós não estamos dando importância. Nós não estamos considerando, nós entendemos que é para qualquer pessoa, é para outro momento da minha vida, mas não para agora. Sabe, às vezes nós estamos em ambientes como esse, mas nós não estamos realmente ouvindo aquilo que está sendo dito. Sabe, às vezes as informações estão chegando em nossa mente, mas está entrando por um ouvido e saindo pelo outro, sabe? Nós não estamos retendo a informação, nós não estamos dando atenção. Esses dias eu me lembrei de que, acho que foi no dia que eu conheci o Mazinho, muito aleatório. Tem muitos anos, no ano que eu me converti, e a gente foi fazer uma célula na casa de alguém, sei lá. E aí eu tava saindo de casa, e aí minha mãe falou assim, Carol, vai de tênis. Aí eu falei assim, com toda a mansidão, humildade, amor no coração, eu, pra quê? Sem necessidade alguma, eu vou sempre de chinelo, eu vou de chinelo sim, e pronto, acabou, pô, meu pé, minha vida, eu que me mando. Tinha adolescente, né, mas eu fui com toda a marra, com toda certeza, convicção, fui de chinelo. Gente, chegando aqui, ó, o ponto de encontro era na casa da pastora Cíntia, atravessando a rua, eu rasguei o meu dedo. Gente, meu dedo ficou ensanguentado aquela noite inteira e eu só lembrava da... que não deu nem pra, tipo, passar alguma coisa, que a gente não foi na casa da Cíntia, a gente foi direto pra casa dessa pessoa e ficou ensanguentado, ficou lá a noite toda.
E eu olhava pro meu dedo e eu pensava, cara, era só ter escutado. Sabe? E eu senti muita dor, gente, que eu sou bem sensível, sabe? Eu não sou... O Vinícius, esses dias no RG Move, ele perdeu a unha. Não chorou. Eu já teria chorado muito, porque eu sou sensível. Nesse dia doeu muito e eu fiquei a noite inteira pensando, eu podia ter escutado a minha mãe. Eu podia ter escutado o conselho da minha mãe. Às vezes nós estamos assim com o Senhor está colocando pessoas nas nossas vidas, o Senhor está falando conosco, o Espírito de Deus está falando, e nós estamos falando, não é para mim, que besteira. Nós não estamos considerando a palavra de Deus, nós não estamos dando atenção para aquilo que o Espírito está falando. E nessa noite eu realmente creio que tem algo do Senhor para nós, e que nós precisamos ser aqueles que são prudentes, aqueles que são sábios, aqueles que pegam a palavra do Senhor e vão falar, tá, o que aqui na minha vida eu posso mudar, o que eu preciso mudar, o que eu posso colocar em prática. Amém? Então, no versículo 11, ele diz assim, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. A gente já passa para o próximo. Mas ele começa falando, o primeiro conselho de Deus é sirvam com temor. Sabe, a definição de temor que nós sempre falamos é que temor é ter consciência da presença de Deus. A consciência que esse mesmo Deus que está lá conosco quando nós não estamos bem. Esse mesmo Deus que está enxugando as nossas lágrimas. Esse mesmo Deus que está ouvindo as nossas orações, que está nos consolando, nos confortando. Esse mesmo Deus que sabe que está conosco em todo o tempo, porque é o Deus Emanuel e nós amamos isso tudo. É o mesmo Deus, que é o Rei de toda a terra e que está conosco todo o tempo também. É o Deus que tem os seus olhos sobre nós, os seus ouvidos sobre nós. É o Deus que tudo vê, é o Deus que tudo ouve. Eu ter temor ao Senhor vai fazer com que eu considere antes de estar naquela rodinha que eu sei que eu não devo estar. Antes de eu ir para aquela festa que eu sei que eu não devo ir. Antes de eu, ver aquela série que eu sei que eu não devo ver. Sabe, uma vez, eu não sei quem falou isso. Sei lá, não sei se foi o Rodrigo ou em alguma pregação, não sei. Mas que a pessoa falava assim, para você saber se você deve ou não ver algo, pense, eu veria isso na frente da minha mãe? Eu veria isso na frente do pastor Sérgio? Aí depois eu fiquei assim, será que o pastor Sérgio aprovaria essa série? Você veria essa série do lado da Betânia? Sabe, às vezes para trazer algo mais palpável para nós considerarmos, nós precisamos considerar, sabe? Nós precisamos ter temor, nós precisamos caminhar com temor ao Senhor. De Deus não se zomba, de Deus não se brinca, Deus tudo vê, Deus tudo ouve. Então, será que eu estou andando de uma forma prudente? Será que de fato eu estou sendo um pequeno Cristo, alguém que se parece com Ele? Porque eu estou servindo ao Deus de toda a terra. Eu estou servindo a um Deus que é rei. Eu estou servindo a um Deus que governa as nações. Eu sirvo a Ele. Será que eu estou andando de forma apropriada? Será que eu estou andando de forma santa, de forma pura? Porque é este Deus que eu estou servindo. Sabe, será que nós temos tido temor, gente? Ou será que nós consideramos isso algo desprezível, sabe? Sem tanta importância? Será que a gente tem considerado, sabe? É uma coisa que eu sempre penso, sabe quando, sei lá, alguém começa a viver uma vida que você sabe que não está tão alinhada assim, aí a pessoa, um dos primeiros atos dela é, bloquear várias pessoas do Instagram, no Story. E aí eu sempre penso, cara, a pessoa está com mais medo daquilo que alguém da igreja vai pensar do que aquilo que o próprio Deus, o Deus de toda a terra, o Rei de toda a terra está pensando. Porque Deus vê os stories. Deus sabe tudo aquilo que a gente faz. Então, ao mesmo tempo que o Senhor está conosco, nos leva a um lugar de consolo e conforto, também tem que nos levar a um lugar de temor. Tem que nos levar a um lugar de, considerar. Será que eu estou andando em santidade? E aí ele fala, olha, alegrem-se nele com tremor. Sabe, na presença de Deus existe alegria, gente. Na presença desse Deus santo existem prazeres, existem coisas que nós jamais desfrutaremos em qualquer outro lugar. Contemplando esse Deus que é santo, contemplando esse Deus que é o Rei, nós acessaremos e nós acessamos lugares de prazer, de alegria, que nós jamais iremos encontrar em qualquer outro lugar. Mas é na presença de Deus, é com o Senhor. Sabe, existem lugares profundos na presença desse Rei. Mas só irá acessar aqueles que de fato quiserem, aqueles que de fato se disponibilizarem. Sabe, eu confesso que eu não ia pregar essa palavra,
Eu ia pregar uma palavra que era bem fofinha, gente. Eu realmente ia. E aí, um dia antes de dormir, eu fiz aquela oração do tipo, Jesus, eu vou pregar no próximo RG, né? O que você quer que eu pregue? Tem essa palavra que eu quero muito pregar. E eu queria muito, gente. O que você acha dela? É isso, mas também eu posso pregar alguma outra coisa. E aí eu joguei, assim, esse texto. E eu fui dormir. E ao longo daquela noite inteira, eu não sei se eu estava sonhando, eu não sei se o Espírito Santo foi falando comigo, eu realmente não sei o que aconteceu, mas um texto ecoou na minha cabeça a noite inteira e é este que nós vamos ler agora. Ele diz assim, beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Sabe, aquela noite inteira, aquela madrugada, ecoava na minha cabeça a seguinte frase, beijem o filho. Beijem o filho. Quem é o filho, gente? É o Cristo. É o Filho de Deus, é este rei, que é o rei sobre toda a terra. Então o salmista está dizendo aqui, olha, beijem o filho. O conselho de Deus para nós é venham e beijem o filho. Sabe, beijo, é óbvio, sabe, fala de afeto. Fala de carinho, fala de intimidade, mas beijo também, sabe? Naquela época, os servos beijavam os seus senhores. E esse beijo era um beijo que estava falando, olha, eu tenho lealdade com você, eu tenho fidelidade, é um beijo de obediência, é um beijo em que, olha, o que o Senhor me mandar fazer, eu farei porque o Senhor é o meu Senhor. É um beijo demonstrando de quem ele era propriedade. Era um beijo que falava, olha, eu sou teu. Este é o beijo. Sabe, este é o beijo que o Senhor nos chama a dar nele nesta noite. É uma entrega, é de tipo, olha, Jesus, eu realmente sou seu. O Senhor realmente é o Senhor da minha vida, o Deus da minha vida, o Rei da minha vida. Aquele que governa a minha vida. Sabe, gente, na Bíblia nós vemos duas pessoas que beijaram Jesus. A primeira delas é Judas. Vamos ler. Abram aí em Mateus 26. Mateus. Gente, inclusive, estamos lendo o livro de Mateus. Quem não tá? Eu sei, gente. Jó, Levítico, alguns ficaram para trás. Alguns se perderam no caminho, alguns desistiram, mas olha, as misericórdias do Senhor se renovem a cada manhã. Sempre nós podemos recomeçar. Então, hoje nós lemos Mateus 6. Cara, começa amanhã Mateus 7. Sabe, coloca no coração, eu vou ler amanhã Mateus 7, eu vou me alinhar com o plano de leitura da igreja, eu vou, sabe, voltar, vou recomeçar. Nosso Deus, graças a Deus, é um Deus de recomeços, amém? Então, vamos recomeçar. Quem está perdido, se encontre, volte, exato. Faz parte, quantas vezes eu não já me perdi? Quantas e quantas vezes? Mateus 26 diz assim, enquanto ele ainda falava, Jesus, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviados pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele a quem eu saudar um beijo, é ele, prendam-o. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou, amigo, que é que o Senhor traz? Que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. E aqui, logo em seguida, Jesus ele vai para ser crucificado, torturado, morto. E nós conhecemos a história, o terceiro dia ele ressuscita e tudo isso. Gente, quem era Judas? Relembrando, Judas era um dos 12. Judas não era a multidão. Judas, ele é um cara que ele viu muitos milagres. Judas é um cara que viu muitas curas. Judas é o cara que não podia reclamar do seu líder. Ele tinha o líder perfeito, que era Jesus. Sabe, Judas é este que estava o tempo todo ali com Jesus, o tempo todo no meio da galera. Judas, ele representa alguém que está no meio, mas está dando um beijo de traição. Sabe, é o beijo de que com os meus lábios eu estou falando algo, com os meus lábios uma mensagem está saindo, mas com o meu coração tem outra coisa. As minhas atitudes têm outra coisa. O beijo da traição é o beijo em que eu posso até estar no meio da igreja, eu posso estar até em toda célula, em toda coisa, eu estou no meio de geral.
Eu até coloco na bio do meu Instagram um versículo. Eu falo, sabe, que no meio do sambódromo, eu sou rainha de bateria, mas toda honra e toda glória ao Senhor. Gente, eu fiquei indignada com isso, gente. Me deixou muito indignada. Mandei para o mundo inteiro. Se você não recebeu, eu posso te mandar também. Sabe, gente, o beijo da traição é um beijo em que eu coloco na bio, eu canto louvores, eu venho para esse lugar, mas o meu coração está distante. O meu coração, sabe, as minhas atitudes não são coerentes com isso. Eu digo que Jesus é meu Senhor, mas as minhas atitudes não são de quem tem Jesus como meu Senhor. Sabe, esse beijo da traição é um beijo de alguém que está falando algo, mas não está correspondendo com aquilo que está sendo falado. E nós encontramos pessoas assim. E eu creio que esta é uma noite, sabe, de arrependimento. Se tem alguém que talvez esteja vivendo essa dualidade, esteja vivendo, sabe, algo que não está coerente com aquilo que você sabe que é a palavra de Deus, que é o jeito certo dos filhos de Deus caminharem. Se arrependa nesta noite. Sabe, existe, como a gente estava falando, existem novos começos, novas oportunidades. As misericórdias do Senhor estão disponíveis. Se arrependa. Sabe, Judas traiu Jesus por algumas poucas moedas. Sabe, essas moedas representam os prazeres breves e momentâneos desta terra, gente. Sabe, Judas, ele traz Jesus por algumas poucas moedas. Será que nós temos traído Jesus por algumas poucas moedas? Sabe, trazendo para o nosso contexto, é tipo, não, eu até gosto de Jesus, Jesus é o cara, muito legal, mas assim, não tem como. Não tem como, porque este mundo tem muito a me oferecer. Será mesmo, gente? O que será que esse mundo está nos oferecendo que é tão incrível, que é melhor do que a presença do Rei de toda a terra? Que é melhor do que a presença de Deus? Tipo, o que é? Sabe, não há nada que seja melhor do que a presença de Deus. Sabe, as coisas desta terra e deste mundo não se comparam com o prazer que nós conseguimos alcançar na presença de Deus, que nós conseguimos desfrutar, gente. Mas nós precisamos ir, nós precisamos decidir, era um posicionamento. Em cima do muro, como é que é o nome? Tipo, contradição? Não. Eu tô com contravenção na cabeça. Mas com essa dualidade, acho que pode falar, essa dualidade... Oi? Não. Eu não sei qual palavra eu quero usar agora, mas com essas duas vidas, sabe? Em que hora eu quero Jesus, hora eu quero tudo o resto, e eu estou fazendo os dois ao mesmo tempo, eu estou praticando os dois ao mesmo tempo, não existe prazer. Muitos aqui já tentaram muito, mas não tem como. É a pior coisa, gente, eu lembro que antes de eu me converter, eu via na igreja, eu até queria, né? Mas era... Tipo, eu tava vivendo outras coisas. E era horrível, porque eu me sentia diferente no mundo, eu me sentia esquisita. Nada, eu realmente estava bem, eu estava satisfeita, mas também na igreja eu era uma meba. Poxa, uma droga. Minha vida era uma droga, mas aí Jesus entrou na minha vida. Glória a Deus. Mas também tem um outro beijo, gente. Está em Lucas 7. Vamos abrir? É o último texto de hoje. Eu amo esse texto. Mas é um texto grande. Obrigada, Vini, pela sua empolgação. Ana ou Maria também. Não sei quem. Na minha Bíblia, o título é assim: A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Desculpa. Lucas 7:36. Foi? Vou esperar vocês abrirem. Estou esperando, relaxa. Foi? Foi? Não, ela tá falando que não. Eu vou esperar. Cara, quem nunca, né? Duda? Ela achou. Glória a Deus. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs aos pés de Jesus, atrás de Jesus. Peraí. Não, eu acho que eu pulei.
e se pôs atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés deles com as suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher. Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso, digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Esse texto, gente, mexe muito comigo, é um dos meus textos favoritos, assim. E ele está retratando a história em que Simão, ele faz um grande jantar. Tinha vários homens, várias mulheres, várias pessoas, na verdade, não diz muito bem quem estava, mas várias pessoas. E Jesus chega na casa deste homem e Simão nem lava os pés dele. E Jesus está lá. E aí chega uma mulher, que a Bíblia fala que era uma pecadora. E aí ela chega e ela não tá nem aí pro que os homens estão pensando dela. Ela não tá nem aí pro que estão falando dela, ela não está nem aí para ninguém naquela casa, ela só está se importando com o Senhor. E aí ela vai correndo aos pés de Jesus. Ela se prostra diante de Jesus. E aí ela começa a derrubar algo que era muito precioso, que era muito valioso aos pés de Jesus. Sabe, essa mulher, ela começa a derramar tudo que ela tem aos pés de Jesus. Ela começa a chorar, ela começa a beijar os pés de Jesus. Essa mulher, ela reconheceu que o rei de toda a terra estava diante dela. Ela reconheceu quem era o homem que estava naquela casa. Ela reconheceu que naquela casa, sobre aquela casa, sabe, não era um homem comum, não era um homem qualquer que estava naquele jantar, era Jesus. Era o Filho de Deus, era o Rei de toda a terra, o Rei de toda a glória. Ele estava naquela casa e ela se rende a Ele. Esta mulher, ela reconheceu que Jesus estava naquele lugar. Sabe, sempre quando Jesus está na casa, nós temos 2 alternativas. Nós podemos reconhecer quem Ele é. Nós podemos nos prostrar diante dEle. Nós podemos entregar tudo a Ele. Nós podemos beijá-lo. Ou nós podemos ser aqueles que estão julgando quem está fazendo isso. Ou nós podemos ser aqueles que estão comentando quem está fazendo tudo isso. Sabe, por exemplo, agora há pouco nós tivemos um momento de louvor aqui. E sabe, toda vez que nós estamos no louvor, nós cremos, acho que alguém orou esse texto hoje, eu não sei, mas que onde o Senhor está, onde 2 ou mais estão, ali o Senhor está. É uma promessa, é uma palavra, nós cremos nisso, eu creio nisso. Então, cara, quando nós estamos aqui reunidos, o Senhor está, o Deus de toda a terra, o Rei de toda a terra, o Rei dos reis está sobre este lugar. Se Jesus está na casa, como pode nós ficarmos indiferentes? Como pode nós ficarmos, sabe, com uma posição, como uma ameba? Como pode, sabe, nós ficarmos, sabe, com qualquer outra posição diante dele que não seja uma posição de entrega completa, genuína e de todo o coração? Como pode? Sabe, é o Rei de toda a terra diante de nós. Como pode nós não nos prostrarmos diante dele? Como pode nós ficarmos indiferentes? Sabe, talvez o seu entregar tudo, por exemplo, no louvor, não seja igual ao meu. O meu entregar tudo é me balançando, porque eu sou assim, eu sou agitada, gente. Eu sou agitada, então não tem como no louvor eu ficar mais tranquila. Eu não sou uma pessoa tranquila. Em Jesus eu sou, mas assim, vocês entenderam. Eu sou agitada.
Mas eu duvido muito que o seu entregar tudo seja indo num louvor de 20 minutos 5 vezes ao banheiro e mexendo 10 vezes no Instagram. A não ser que você esteja na equipe de mídia, claro. Mas sabe, eu duvido muito que o seu entregar tudo seja ficar sentado igual uma meba de braços cruzados. Eu duvido muito. Mas para você isso é seu tudo, amém? Mas sonde seu coração. Veja se você está entregando tudo ao Senhor. Veja se você está rendendo tudo. Veja se você está reconhecendo o senhorio de Deus, de fato. Veja se você está olhando para Ele. Amém? Que nós não sejamos daqueles que estão comentando apenas o que Jesus está fazendo, a presença de Jesus. Eu não tô nem aí se vão me achar estranha. Eu não tô nem aí se vão me achar esquisita. Eu não tô nem aí se depois o Vinícius vai ficar falando que eu sou igual um judeu. Que eu não tô nem aí o que vão pensar de mim. Eu só estou pensando que eu preciso entregar tudo a Jesus. Que eu preciso me render única e exclusivamente a Ele. E isso não é só sobre o momento de louvor. Isso é sobre uma vida inteira. Será que em tudo que nós estamos fazendo, em toda a nossa vida, nós estamos entregando realmente tudo a Ele? Será que durante os meus dias, será que de segunda a segunda eu tenho entregado tudo a Ele? Será que de segunda a segunda eu tenho beijado Jesus? Será que de segunda a segunda eu tenho reconhecido que Ele é Rei na minha vida? Que Ele é o Senhor da minha vida? Será que as pessoas conseguem reconhecer isso? Será que quando as pessoas olham para você, sabe, as pessoas conseguem ver, olha, ela serve a Jesus. Ela é realmente uma filha de Deus? Tem um filho de Deus entrando na sala? Ou não? Ou tem uma ameba? Nós não nascemos para serem amebas. Sabe, gente, para encerrar, o texto de Salmo 2 termina falando, olha, beije o filho antes que ele se ire. Sabe, o dia da ira do Senhor está se aproximando. Sempre quando a gente fala sobre, olha, se Jesus está voltando, sempre tem um abençoado que fala. Você acha que vai ser em 1 ano ou 2? Se vai ser em 100, eu não sei. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu também não sei quando eu irei. Eu não sei quando vai ser o meu último dia aqui na Terra. Sabe, esses dias, eu não sei se alguns viram, sabe, uma menina que estudou comigo, ela morreu ali no CIB. Estava treinando e morreu. E eu fiquei assim, gente, jovem também morre, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu pensei, cara, às vezes a gente acha que jovem, adolescente, pessoas só morrem velhas, mas não. Deus, sabe, eu realmente quero muito ser avó. Eu quero muito ser mãe, eu quero muito viver muitas coisas aqui nessa terra ainda. Eu realmente quero, eu tenho sonhos. Mas eu não sei qual vai ser o meu último dia aqui, eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu sei que eu quero estar pronta, eu quero estar preparada, eu quero ser alguém que foi prudente durante os seus dias aqui na terra, eu quero ser alguém que andou em sabedoria. Eu quero ser alguém que quando Jesus chegar, Ele vai me encontrar preparada. Sabe, para os filhos de Deus, esta mensagem não é uma mensagem de dor e de sofrimento, muito pelo contrário. Para a igreja de Jesus, esta é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de alegria. O dia em que Jesus voltar vai ser o dia que não vai mais haver dor, não vai mais haver sofrimento, lágrimas, não vai mais haver enfermidades. O caos deste mundo, o caos que nós experimentamos, as guerras, não vão mais existir. Sabe, o dia em que Jesus voltar será o dia em que nós olharemos para o Senhor face a face durante todos os nossos dias. Será um dia glorioso, gente. Será o melhor dia de todos, o dia que não vai ter fim. Mas para aqueles que não beijaram o Filho, para os inimigos de Deus, este vai ser um dia de caos. Este vai ser um dia de sofrimento, de dor. Este vai ser o dia onde eles estarão diante do Senhor e eles sofrerão a justiça, o juízo de Deus. Sabe, gente, nós estamos prontos para este dia. Nós estamos prontos para o dia em que nós vamos estar diante do Senhor. Sabe, esta não é uma palavra de condenação. Se você está percebendo que, cara, a sua vida está desalinhada, se arrependa. Busque o Senhor está dando uma oportunidade. Sabe, o Senhor, o Espírito de Deus está falando conosco. Existe oportunidade, existe misericórdia. Eu posso ter errado até esse dia. Eu posso estar distante dos caminhos do Senhor até esse dia. Eu posso estar vivendo sem temor até hoje. Mas hoje isso tem um basta. Hoje eu me arrependo. Hoje eu mudo de rota, eu mudo meu caminho. Hoje eu faço tudo concerto com o Senhor.
Hoje, se eu percebo que, cara, eu até, sabe, deixei de fazer muitas coisas, mas eu também não estou tendo intimidade com o filho. Eu não estou entregando tudo ao filho. Eu não estou, sabe, me rendendo verdadeiramente a ele. Esta é uma noite de conserto. Se talvez alguns aqui perceberam nesta noite que, sabe, talvez perderam os olhos de Jesus. Sabe, o caos deste tempo, as guerras, fizeram com que você perdesse o seu olhar de Jesus, sabe? Que nesta noite você volte, que nesta noite você olhe para Jesus, que nesta noite você fale, Senhor, Tu és o Deus da minha vida e eu vou olhar para o Senhor, os meus olhos estarão fixos no Senhor e eu não te perderei de vista, me ajude. Seja sincero. Sabe, nesta noite, a Maria, não sei se ela pensou em alguma música. Pensou em alguma música? Quê? O que você quiser. Maria é livre. Mas a Maria vai colocar uma música, mas eu queria que nós fizéssemos orações sinceras ao Senhor. Sabe, às vezes a gente, depois de mensagens como essa, nós esperamos somente a oração de pessoas sobre nós. Eu creio no poder de nós orarmos uns pelos outros, mas eu também creio no poder de nós sermos sinceros com o Senhor. Sinceros, sabe, rasgarmos os nossos corações a Ele. Eu não sei, sabe, o que o Espírito Santo, o Espírito de Deus está falando com cada um. Eu sei o que Ele está falando comigo. Mas nessa noite, sabe, eu queria convidar cada um a se apresentar diante deste Deus. Se apresentar, sabe, com sinceridade. Se você realmente precisar de uma oração, sabe, tem muitos líderes, muitos pastores, graças a Deus, nessa casa, que poderão orar por você. Você pode pedir oração. Se você precisar confessar algo para alguém, essa é uma boa oportunidade. Temos, de novo, muitos líderes, muitos pastores que poderão fazer isso. Mas neste momento, sabe, se apresente com honestidade, com verdade, com sinceridade na presença de Deus. Derrame seu coração, sabe? E depois eu vou orar, mas vamos cada um orar individualmente. Amém?